sou João Fernandes Fará, presidente da ONG Mata Viva. Nós trabalhamos no monitoramento online do Igarapé Água Branca, localizado no bairro Tarumã, o último igarapé urbano limpo dentro da cidade de Manaus. O Igarapé Água Branca nasce dentro do aeroporto, na área protegida de mata do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, passa por baixo da Avenida do Turismo, segue até as proximidades. Ele passa pela Avenida do Turismo, segue até o Setur e depois ele segue para desaguar no Igarapé da Cachoeira Alta, no Tarumã. O Igarapé Água Branca é o nosso último igarapé urbano limpo, protegido por florestas quase que desde a nascente até a foz. Como é que eu sei que ele é protegido por florestas? Porque nós monitoramos esse igarapé 24 horas por dia. Essa foi a forma que nós encontramos de proteger esse último curso de água urbano limpo dentro da cidade de Manaus. Todos aqui que são amazonenses, que são manauaras, sabem da condição que os nossos igarapés estão hoje. Igarapé é água limpa, é água doce. O mundo está em conflito por conta da água doce que está desaparecendo. Então, cuidar de igarapés, zelar igarapés, para nós é uma alegria, uma honra. E dar voz a um igarapé é uma honra maior ainda. Por quê? Quem matou o Mindu? Quem matou o Igarapé do 40? Quem matou o Igarapé dos Educandos? A cidade, avançando, crescendo, num modelo completamente desorganizado, sem orientação e sem preocupação com a sustentabilidade. O que aconteceu? Essas águas morreram, foram entupidas de lixo, entupidas de esgoto e hoje nós não temos mais água doce de qualidade correndo no meio da cidade. Isso é grave, isso é muito grave. E nós estamos convivendo com isso, quase que normalizando essa situação. E não é possível viver assim. O que nós fizemos? Paramos para pensar, porque quando eu cheguei no Tarumã, eu cheguei em 1996. Abri o terreno como todo mundo abria na época. Meti o trator, desmatei a margem toda do igarapé, porque eu queria fazer lá meu chapéu de palha, queria, os finais de semana, e desmatei e comecei a construir. Só que quando eu comecei a construir, eu percebi que quando chovia, todo igarapé é fundo de vale. Todo igarapé está localizado no fundo de vale. São poucos os que estão numa área um pouco mais alta. Quando chovia, eu via que a terra toda descia e fazia valas enormes. Vi que se viava o solo, era vossoroca, uma coisa horrível. Eu comecei a prestar atenção nisso e ver que até mesmo a construção da minha casa estava prejudicada, estava em risco. O que fazer? As próprias árvores que eu arranquei, eu comecei a usar como contenção. Mesmo assim, quando chovia, continua caindo muita água, continuava descendo muita água e todo esse material que a água carregava ia parar dentro do igarapé. Quando cheguei, o igarapé batia na minha cintura e eu comecei a perceber que o igarapé estava ficando raso. Bateu um desespero, porque não vale a pena morar perto de um lugar completamente degradado. Começamos imediatamente a plantar árvores. Hoje, essa condição de assoreamento parou, porque nós já conseguimos plantar 2.000 árvores no local onde eu abri. E no entorno do igarapé também é a mesma situação. Nós estamos levando esse sistema de plantio além do que eu tinha aberto. Conseguimos mitigar o dano, mas o igarapé continuou sendo pressionado. A gente percebia que quando chovia, a água ficava barrenta. Muita água e todo o tempo a água barrenta quando chovia. E a gente percebeu que estava havendo desmatamento nas nascentes. Ao longo do igarapé, antes da minha casa, na parte das nascentes, muitos empreendimentos chegando e aquele assoreamento todo correndo para dentro do igarapé. O que fazer? Como fazer para salvar o igarapé? Denúncia na SEMAS, denúncia no IPAAN, denúncia nos órgãos ambientais, nada acontecia, a fiscalização chegava, não resolvia, a coisa continuava. O que a gente faz? Vamos dar voz
ao igarapé. Mas dar voz como? Falando para vocês, percorrendo universidades, percorrendo campos, percorrendo instituições? Não. Nós temos a internet. Na época que nós começamos a trabalhar com comunicação no igarapé, não havia Facebook, só tinha o blogspot.com. Resolvemos trabalhar dentro do blogspot, mas não tinha interatividade. A gente publicava e não sabia o que o pessoal estava, como eles estavam recebendo a nossa mensagem, e a gente precisava dessa comunicação de ida e volta. Criamos uma caixinha de diálogo numa época em que nem se falava disso. E começamos a perceber que o público atendia, que o público participava, que as pessoas queriam saber mais, queriam compreender mais sobre igarapés. Passou-se 3, 4 anos, chegou o Facebook. Quando chegou o Facebook, a gente já tinha uma página consolidada, com 3.000 ou 4.000 pessoas participando, e a gente migrou para o Facebook. A página cresceu, chegaram muitos seguidores, e a nossa comunicação evoluiu. A gente passou a perceber que valia a pena investir nessa comunicação, que valia a pena dar voz para o igarapé, dar visibilidade para o igarapé. Esse trabalho foi aumentado a partir do momento que também chegou o Instagram. Quando chegou o Instagram, eu tinha um preconceito com o Instagram, porque eu achava que era página de patrocínio pessoal, de promoção pessoal e tal. E, aos poucos, meus filhos foram me convencendo que eu deveria atuar também nessa linha do Instagram. Abrimos o Instagram, montamos a página e começamos a divulgar diariamente tudo o que acontecia com o igarapé. Os igarapés de Manaus, os outros igarapés, os que nós temos hoje mortos, não tinha ninguém falando sobre eles. Ninguém dizia nada. A cidade parecia que já estava acostumada com essa perda. Quando a gente começou a falar de Água Branca, igarapé limpo, igarapé protegido, a pauta se expandiu. A cidade começou a entender que havia ainda um igarapé limpo em Manaus. Aí a mídia começou a acompanhar o nosso trabalho. Hoje nós temos quase 5.000 seguidores, e toda a mídia local começou a pautar também essa questão dos igarapés. E jornais locais, jornais nacionais, alguns sites internacionais como o Mongabay, a Sky News de Londres, vários outros segmentos da comunicação começaram a abraçar essa causa. Hoje a gente pode dizer que a pauta Igarapés de Manaus está em alta. A gente já consegue ver muita gente falando sobre isso, jornais nos procuram. Toda época que tem de comemoração de alguma coisa de meio ambiente, o igarapé Água Branca surge como pauta positiva. Se você abrir o Google agora e pesquisar igarapés de Manaus, só vai aparecer tragédia. Igarapé sujo, igarapé poluído, os problemas que são causados por alagações repentinas. Mas se você clicar Água Branca online, você vai ver uma outra situação. Você vai ver um igarapé limpo, um igarapé protegido, um igarapé com 70% das suas margens cobertas de florestas. Como eu sei disso? Eu sei porque um dos objetivos, nós tínhamos 2 objetivos colocando o igarapé na pauta da mídia. O primeiro era dar visibilidade, dar voz, gerar conteúdo de qualidade, verdadeiro, nada de fake news, para que a partir daí a gente pudesse chamar a atenção dos órgãos, chamar a atenção da sociedade como um todo para a questão dos igarapés. Aconteceu. Em 2015 chegou uma pesquisa da FAPEAM, uma pesquisadora bolsista da FAPEAM, conseguiu uma bolsa e, através do Sensipan-Civan, iniciaram um trabalho de desenho da microbacia do igarapé Água Branca. Mas um desenho não é feito à mão, não. É feito com os melhores satélites, com a melhor tecnologia embarcada para se delimitar georreferenciado e geograficamente o igarapé. Essa pesquisa
foi identificado que o igarapé tem 70% das margens protegidas por floresta primária. 70%, desde a nascente até a foz. 2015, essa pesquisa vai retornar agora em 2025 e nós vamos comparar os dados. Ver se ainda existe 70% de floresta protegida, ver se a água continua com a mesma qualidade e ver em que situação o igarapé está agora. O igarapé tinha água limpa, tem água limpa, ele é monitorado pela Águas de Manaus. Nós temos um convênio com a empresa Águas de Manaus e a balneabilidade do igarapé, 100%. Tudo ok. A partir dessa pesquisa, nós vamos agora comparar com um novo segmento, com a nova pesquisa que vai chegar, já está tudo certo, o Sensipan já está com a equipe preparada, para a gente saber exatamente a condição que o igarapé está hoje. Então, monitorar igarapés na internet, usando as ferramentas que nós temos hoje, funciona, porque o igarapé Água Branca hoje é pauta positiva no jornalismo local. A ONG criou o Estatuto dos Igarapés. Eu quero apresentar para vocês um vídeo falando sobre o estatuto que nós criamos e as nossas propostas, como a gente vê um curso de água limpo na cidade de Manaus. E após esse vídeo, eu gostaria muito que vocês assistissem e eu quero fazer apenas uma pergunta para vocês depois que vocês assistirem esse vídeo. Igarapés são espelhos do céu. Esses igarapés poluídos que vocês viram não espelham mais o céu. E eu quero saber da plateia quantos de vocês concordam que esse estatuto é o que deve valer para os nossos igarapés. Por favor, levantem a mão. Muito obrigado.